Reconheça o seu lugar e o de Deus na sua vida e na sua história. Bom dia, amado irmão, amada irmã. Seja bem-vindo a mais um Comunhão Espiritual. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Toma o teu lugar, Senhor. Derrama a tua glória aqui. Queremos ver o teu poder agindo em nós. Toma o teu lugar, Senhor. Derrama a tua glória aqui. Queremos ver o teu poder agindo em nós. Querido irmão, querida irmã, nesse dia de hoje, o Senhor nos convida a colocá-lo no seu lugar. E também nós assumimos o nosso lugar na vida e na história. Bom dia, Adriana. Bom dia a cada irmão, a cada irmã que se une a nós em comunhão espiritual. O Evangelho de hoje, de São João, vai nos dizer: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Bom dia, Maiara, bom dia, Ramon, bom dia a cada um que vai durante o seu dia fazer essa comunhão espiritual conosco, que nos convida a reconhecer o lugar de Deus na nossa vida, na nossa história. A palavra vem nos dizer: aquele que é do alto, vem do alto, fala das coisas do alto, está acima daqueles que vêm da terra, que são da terra. E é por isso que eu dizia que hoje o Evangelho nos convida a recolocar e reconhecer que o lugar de Deus é acima de nós, que o lugar de Deus na vida e na sociedade é acima da nossa lei, é acima das nossas razões, é acima dos nossos pensamentos, acima daquilo que humanamente nós acreditamos muitas vezes. Não estou pregando aqui desobediência civil, nada disso. Mas é preciso reconhecer o lugar de Deus. E Jesus insiste por 2 vezes no Evangelho de hoje: aquele que vem do alto está acima de todos. Hoje muitas vezes nós queremos adequar aquilo que veio do alto, que é o Senhor, que é o Espírito Santo, que é sua lei, às coisas da terra. E o Evangelho continua: o que é da terra pertence à terra, mas aquele que vem do alto está acima de todos. E quem vem do alto é o Senhor Jesus, aquele que se encarnou, e num segundo momento o Espírito Santo que vem do alto em Pentecostes batizar a sua igreja, batizar o seu povo. Aquele que é do alto está acima. E muitas vezes nós queremos ou moldar aquilo que veio do alto, aquele que veio do alto. Eu quero formatar Jesus, eu quero formatar o Espírito Santo, eu quero formatar as regras, as leis da igreja, eu quero formatar a doutrina para que ela se encaixe aquilo que é terreno, aquilo que me agrada, aquilo que se adequa à minha vontade, ao meu interesse, ao meu querer. E a gente precisa reconhecer que o que é do alto veio do alto. E como tal, está acima. Se eu creio que a lei do Senhor, se eu creio que a palavra de Deus verdadeiramente vem de Deus, e por isso terei a vida eterna, porque o Evangelho de hoje termina dizendo isso, aquele que
acredita no Filho possui a vida eterna. E a vida eterna vem do alto. A vida eterna não é continuação de uma vida terrena. A vida eterna vem do alto. Mas fala, aquele que acolhe o testemunho daquele que veio do alto, esse possui a vida eterna. Esse reconhece o Filho de Deus. Reconhece aquele que, sendo objeto de amor do Pai, é enviado a nós para nos salvar. Aquele que rejeita o Filho, porém, diz o Evangelho, nesse não permanece a vida. Ele não nem vê a vida, diz a palavra, porque a ira de Deus permanece sobre ele. Enquanto aqueles que reconhecem Jesus se encontram com a misericórdia, aqueles que não reconhecem permanecem na ira de Deus, porque Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. E justo como é, permitirá que aqueles que escolheram viver longe, fiquem longe. Até o fim o Senhor insiste conosco, mas Ele respeita a nossa liberdade. E uma coisa que é bonita no Evangelho de hoje também, é que Ele vai dizer assim, o testemunho, dá testemunho, aquele que veio do alto, aquele que está do céu acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. E aqui a gente vê um recado de Deus para nós. Testemunhe, mesmo que os outros não acreditem. Testemunhe, mesmo que os outros não creiam no que nós estamos testemunhando. Nossa missão é testemunhar. O próprio Filho de Deus, o próprio Cristo, deu testemunho do que viu e ouviu. E muitos não aceitaram o seu testemunho. Mas Ele não deixou de dá-lo mesmo assim. Por isso nós somos chamados a testemunhar nas dificuldades que passamos na vida, nas dores que passamos na vida, somos chamados a testemunhar. Ontem eu meditava enquanto estava na Santa Missa. Como que um mudo poderia pregar o Evangelho se ele é incapaz de falar? Como que um surdo seria capaz de se converter se ele é incapaz de ouvir? E aqui estou falando do mudo fisicamente falando, dos surdos fisicamente falando. O mudo seria incapaz de pregar o Evangelho porque não consegue falar. O surdo seria incapaz de se converter ao Evangelho porque é incapaz de ouvir. E aí entra o nosso testemunho. Como dizia São Francisco de Assis, pregue. Evangelizar é preciso. E se for necessário, se for preciso, use palavras. Testemunhar sempre. Testemunhar sempre. As coisas que vimos e ouvimos na nossa intimidade com Deus. Porque testemunha é testificar. Se eu não tenho o que testemunhar, eu não preciso abrir a boca. Há pessoas que falam porque precisam dizer algo. Há pessoas que falam porque têm algo a dizer. Há pessoas que falam porque precisam falar. Há pessoas que testemunham porque vivenciaram aquilo que falam. E esse é o chamado de Deus para nós nessa manhã. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença em comunhão espiritual, pedindo a graça de reconhecer o Seu lugar na nossa vida. O que está no alto está acima do que veio da terra. E sabemos que se reconhecermos isso, como diz o Evangelho de hoje, receberemos o Espírito sem medidas. Porque, como foi dito no Evangelho também essa semana, nascemos do alto. E se nascemos do alto, nós também vimos do alto. E se estamos vindo do alto, estamos acima dessas coisas da terra. Essas coisas da terra, por mais que nos machuquem, por mais que nos firam, nós estamos acima delas. E queremos testemunhar isso, Senhor. Queremos testemunhar, mediados pela fé. A fé que determina se vivenciaria a misericórdia de Deus, aderindo, aceitando a sua proposta, ou se permanecerei na ira de Deus sem ver a vida eterna, por escolha.
por opção. Nós queremos, Senhor, nessa comunhão espiritual, antes de a fazermos, rezar primeiramente pelos nossos irmãos da Paróquia São Sebastião, em Angra dos Reis, Gilceia, Rogério, Ana Paula, Ariane e Brenda, os quais recomendamos nas nossas orações para que tenham a graça de permanecer e de perseverar na fé. Queremos apresentar, Senhor, a nossa irmã Tamires Cristina da Mota César dos Santos, que vem passando por uma batalha na saúde. Que o Senhor vá ao seu encontro e restabeleça totalmente a sua saúde e lhe dê a graça de, como disse o Evangelho de hoje, ela testemunhar essa graça que veio do alto. Queremos te apresentar também, Senhor, nessa manhã as nossas escolas. Nós que somos professores, nós que somos filhos, alunos, nós que temos nossos filhos na escola, sabemos o quanto muitos de nós estão preocupados, ansiosos, apreensivos nessa data de hoje, 20 de abril. Queremos pedir, Senhor, que nos dê a graça de confiar em Ti, que nos dê sabedoria e percepção para agir quando for necessário na defesa do próximo, mas pedir também, Jesus, que o Senhor toque o coração de modo especial da nossa juventude. Às vezes tão doente, machucada, ferida, vazia. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que não vivemos como cidadãos da Jerusalém Celeste, não vivemos como pessoas do alto. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que colocamos as coisas da terra, não só os bens que amamos, mas os problemas acima das coisas do alto. Perdoa-nos, Senhor, nosso Deus, pelas vezes que não testemunhamos, pelas vezes que contra-testemunhamos, pelas vezes que não acreditamos em Ti. E aceitando o nosso perdão, nosso pedido de perdão, professamos mais uma vez que acreditamos na Tua presença real e verdadeira na Eucaristia. Por isso pedimos, Senhor, venha até nós, ao menos espiritualmente, para que possamos comungar, ter a nossa alma eucaristizada, fazer toda ela ação de graças por estar contigo. Os sinais acompanharão aqueles que temem o Senhor, farão obras maiores do que aquele que primeiro nos amou. Serão levantados, joelhos prostrados e restaurada a nossa alegria quando o Senhor tomar o teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor, derrama a tua glória aqui. Queremos ver o teu poder agindo em nós. Toma o teu lugar, Senhor, derrama a tua glória aqui. Queremos ver o teu poder agindo em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Obrigado, Senhor, pela graça dessa comunhão espiritual. Obrigado a você, irmão, que nos acompanhou e que nos acompanhará durante este dia. Eu convido você mais uma vez a levar a comunhão espiritual a tantos outros que precisam. Pessoas enfermas que não conseguem ir à Santa Missa, pessoas que não podem comungar por conta da sua condição de vida, seu estado, muitas vezes de união ou por outras razões. E você, aquela pessoa também que gostaria de comungar todo dia, se fosse possível, mas por conta do trabalho, das responsabilidades do lar, da família, não pode. Vamos levar a devoção da comunhão espiritual que santificou tantos homens e mulheres na história da Igreja. Que também nós sejamos assim, tocados por essa graça e misericórdia do Senhor. Estivemos reunidos e permaneceremos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o Senhor, Angelita. Um bom dia a todos. Deus abençoe. Durante o nosso dia, nós informamos se será possível fazer a comunhão espiritual amanhã. A gente sabe que é feriado, nós estaremos na estrada, mas a gente partilha com vocês aqui. Se nós conseguiremos fazer, ainda que de uma maneira mais simples e singela, o nosso comunhão espiritual, talvez não às 6 horas da manhã, mas durante o nosso dia. Deus abençoe.